Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael. Esse aqui é o canal Torre Vigilante. Bem-vindos. Então, pessoal, eu vou estar falando o que eu penso a respeito desse pessoal desse movimento, na verdade, né? Que fala que vai tirar os pés das pessoas de Roma e colocar em Jerusalém, tá? Primeiramente, você tem que saber que eu acho a premissa muito boa, tá? Eu faço parte desse movimento, né? De que nós temos que realmente não é judaizar, mas estudar a cultura hebraica, né? E assim, né? E revermos interpretações de textos bíblicos que foram consagrados por gregos e por romanos, tá? Já vou falar sobre isso, aguenta até o fim. Então, teoricamente eu apoio esse movimento, teoricamente, mas vou explicar por que eu não apoio 100%. Porque esse pessoal fica falando o seguinte, que Constantino corrompeu o cristianismo e tal, etc, 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 tirou o cristianismo de Jerusalém, colocou em Roma e tal. E esse pessoal, eles normalmente possuem conhecimento basicamente zero de patrística, nunca leram um autor da patrística, nada, nada, nada. E esse pessoal, eles não sabem que Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, que é um dos autores da patrística, ele corrompeu o cristianismo muito mais do que Constantino I jamais fez. Inclusive, uma vez eu fiz uma pergunta para um desses membros, né? Quando eles falam que Constantino corrompeu o cristianismo, eu perguntei qual dos Constantinos, porque Roma teve 11 imperadores chamados Constantinos, né? Inclusive, o último Constantino, Constantino XI, foi o mais bravo dos romanos, na minha opinião, tá? Mas enfim, o fato é que esse pessoal não conhece nada de patrística, nunca leram as fontes primárias, as crônicas, os anais, escritos por autores gregos e romanos, e todo o conhecimento deles é baseado em estudos bíblicos que terceiros fizeram. Ou seja, eles, em vez de comerem dos frutos da terra, eles comem comida processada, por assim dizer, né? Porque quando você consome um estudo que alguém fez, você está comendo comida processada. Agora, quando você confere as fontes primárias, você está comendo comida natural, vamos colocar assim, né? É a diferença entre um estudo bíblico e ler a Bíblia, entendem? Bom, então o que acontece? Agostinho de Hipona, eu peguei aqui uma colinha, né, para falar de algumas coisas que ele implantou no cristianismo, tá? Algumas coisas, tá? Tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu vou falar só de algumas. A doutrina do purgatório, quem criou foi Agostinho de Hipona. Vocês sabiam disso? O batismo infantil, conhecido como pedobatismo, também é invenção de Agostinho de Hipona. A crença de que Deus está no controle de tudo, também Agostinho de Hipona. Inclusive, as três coisas estão interligadas. Por quê? Agostinho de Hipona foi um cara que durante cerca de 10 anos da vida dele, ele foi membro de uma seita gnóstica chamada maniqueísmo. E o que acontece? Os gnósticos, eles não acreditam no livre-arbítrio, tá? Você encontra textos de gnósticos na internet por aí afora. E eles são contra o livre-arbítrio, eles acreditam que uma força maior, que eles chamam de Deus, né, controla todos os aspectos mínimos da existência, ou seja, nós não temos vontade de nada. Por exemplo, os gnósticos acreditam que eu só estou gravando esse vídeo porque uma força maior permitiu, e essa força maior está me dirigindo na condução da criação desse vídeo, né? Olha as ideias, né? E o Agostinho de Hipona, ele foi maniqueísta, como eu falei, membro de seita gnóstica, e ele, nos seus escritos, ele defende exatamente isso, né? Ele é contra o livre-arbítrio. E o que acontece? Essa crença errada de que o ser humano é mau por natureza, também é uma crença gnóstica, né? Que Agostinho de Hipona implantou no cristianismo. Antes de Agostinho, todos os autores defendiam que o homem ele tinha propensão tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas depois de Agostinho, aqui no Ocidente, na nossa civilização,
passou a se acreditar que o ser humano era sempre mau, né? E Lutero era um monge agostiniano antes de fazer a reforma. E ele trouxe para o meio protestante as ideias de Agostinho de Hipona. Ele e João Calvino, infelizmente. Bom, e o que acontece? Pelo fato de o ser humano nascer mal, né, na cabeça de Agostinho, as crianças nasciam condenadas ao pecado. Então, elas tinham que ser batizadas, né? E as crianças que não eram batizadas, elas iam para o purgatório, né? Daí que surgiu o purgatório. Originalmente eram para crianças que nasceram e não foram batizadas, né? Da cabeça perturbada de Agostinho de Hipona. E essa crença de que Deus está no controle de tudo, ela é muito perniciosa. Por quê? Imagine o seguinte, que a filha de dos senhores foi estuprada. E o que acontece? Se Deus está no controle de tudo, onde é que estava Deus que não impediu isso? Como foi que Deus teve coragem de permitir que isso ocorresse? Isso é uma crença errada. Percebe? É uma crença que faz com que nós, seres humanos, criemos ódio de Deus. E é uma crença que está presente nos escritos de Agostinho de Hipona. Antes dele não existia nada parecido. Tá? Eu sei porque eu estou lendo Patrística e até agora não encontrei nada que apoie essas ideias aqui. Tá? Bom, pessoal, eu acho que o movimento, tirando os pés de Roma e colocando em Jerusalém, é um movimento válido, mas que carece de estudos, né? Esse pessoal podia estudar mais, podia se capacitar mais, tá bom? Então é isso, tá bom? Shalom, graças, paz e tchau.